para mais uma aula. Nossa temática de hoje é o texto dissertativo, né? E para alguns alunos é algo difícil, parece até um bicho, né? Como é que eu vou construir um texto dissertativo? O que é dissertar? Vamos ver? Bem, o texto, quando a gente fala em texto dissertativo, eu estou me referindo a um texto também argumentativo, certo? Quando você está dissertando, ou seja, quando você está falando sobre algo, você está também argumentando. Então, o que é um texto dissertativo? Dissertar é o mesmo que debater. Expressão ponto de vista é você se posicionar sobre determinado assunto. E quando me posiciono sobre determinado assunto, eu vou emitir uma opinião, se eu sou a favor ou se eu sou contra. Então, quando o professor pede para vocês escreverem um texto dissertativo, ele está pedindo para vocês escreverem sobre determinado assunto. É você se posicionar sobre determinado assunto. Se você é a favor, se você é contra, como é que você vê este assunto, essa temática no seu dia a dia. Bom, um texto dissertativo argumentativo, quando apresenta o seu ponto de vista. Então, como eu falei, é você se posicionar sobre determinado assunto. Mas outra coisa, gente, eu falo para vocês. Para você se posicionar sobre determinado assunto, você precisa ter leitura sobre aquele assunto. Eu não posso falar de algo que eu não conheço. Às vezes vocês têm dificuldade na hora de produzir um texto dissertativo, é porque você não tem leitura sobre esse determinado assunto. E quando eu falo em leitura, eu estou me referindo a conhecimento. E para construir também um texto dissertativo, vocês precisam utilizar os elementos coesivos que já foi discutido numa aula passada. Então é nesse momento que vocês irão usar os mecanismos de coesão e coerência para vocês darem sentido ao texto de vocês. O texto dissertativo ele deve ser organizado da seguinte forma: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é introdução? A introdução é o momento em que você apresenta um assunto ou tema. Então é nesse momento que você vai apresentar o que foi solicitado pelo professor ou pelo concurso. Então, nesse caso, na introdução, você vai apresentar o tema que foi solicitado. O assunto deve ser tratado de maneira clara, objetiva e direta. Certo? Então, na introdução. Na introdução, vocês irão apresentar esse tema, e esse tema deve ser discutido de maneira objetiva e direta. A introdução deve ser apresentada em um único parágrafo. Eu não acho bom dizer que vocês têm de fazer a introdução 2, 3, 4 linhas. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas assim, a introdução ela não deve ser muito longa. Ela tem que ser construída em apenas um parágrafo. Agora a quantidade de linhas, quem vai determinar vai ser vocês. Eu aqui trouxe o exemplo da introdução, né? Façamos de conta que o tema da nossa dissertação seja leitura. Então, se o tema é leitura, eu vou introduzir o tema. O que é introduzir o tema? Eu falar sobre o tema. Então, aqui tem a leitura, é uma das principais ferramentas que introduz o homem ao mundo do conhecimento. Eu já introduzi meu texto. Observe que se você lê isto aqui, você está compreendendo. Você compreende o que foi falado. O que foi falado aí? Que a leitura é importantíssima para inserir o homem no mundo do conhecimento. A pessoa foi prático, foi objetivo. E observe que nesse parágrafo aqui tem coesão e tem coerência. Quem lê consegue compreender o que a pessoa queria falar e as palavras foram utilizadas corretamente. O desenvolvimento, talvez esse seja a parte mais difícil, certo? Porque olha, você introduziu o assunto, agora você vai utilizar argumentos para dar sustentação à sua introdução. Se eu falei que a leitura era importante,
Então, no desenvolvimento, eu vou usar argumentos que comprovem que a minha introdução está correta. Então, aqui eu vou dizer por que a leitura é importante. É o desenvolvimento do texto. Então, aqui são desenvolvidas as ideias propostas na introdução. Observe que tem de haver lógica, sentido. Então, os parágrafos não podem estar soltos. Aí que entra a parte da coerência, o sentido, a lógica do texto. Então, se eu falei que o desenvolvimento, eu vou apresentar as ideias propostas na introdução, isso quer dizer que o primeiro parágrafo, que foi a introdução, ele tem de haver conexão entre os parágrafos anteriores, que será a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É o momento que apresentam-se as informações que se tem sobre o assunto. Aí você vai falar por que a leitura é importante, né? Quais são os pontos positivos da leitura, o poder que a leitura tem de transformar as pessoas. E se vocês quiserem também, vocês podem se posicionar sobre o que acontece com as pessoas que não têm acesso à leitura. A leitura, vamos dizer, a leitura formal, não é a leitura de livros diferentes, de artigos diferentes. Defende-se um ponto de vista acerca de um tema proposto. Então, resumindo, no desenvolvimento do meu texto, eu vou defender um ponto de vista acerca de um determinado tema. E no desenvolvimento também, a depender do tema, você pode se posicionar a favor, como também pode se posicionar contra. Agora, vocês precisam justificar. Se você é a favor, justifique por que você é a favor. Se você é contra determinado assunto, você também tem de se posicionar. Você tem de argumentar por que você é contra. Conclusão. É a finalização do texto. É a síntese do texto. Você introduziu, desenvolveu, aí você conclui. Lembre-se bem que o desenvolvimento, ele é a parte maior do texto. Não esqueçam disso. Geralmente, no desenvolvimento, você tem que usar no mínimo 2 parágrafos. Como disse, a depender do texto e a depender também da quantidade de linhas. Mas na sala de aula, geralmente, o professor pede no mínimo 15 linhas. Então, a introdução, 1 parágrafo, o desenvolvimento, 2 parágrafos e a conclusão, 1 parágrafo. Quando vocês estruturam o texto dessa forma, gente, o texto de vocês fica com sentido. Você não pode introduzir um texto e não desenvolver o texto e também não concluir o texto. Então, na hora de vocês produzirem um texto dissertativo, vocês têm de ter em mente isso. O meu texto tem de ter início, meio e fim. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na conclusão, vocês utilizarão muito as conjunções coordenadas conclusivas. Dessa forma, assim sendo, portanto, etc. A conclusão. A conclusão é a síntese do texto, certo? Agora, tem também, a depender do tema, você não vai fazer uma síntese. Você pode apresentar uma proposta de intervenção. Vou explicar direitinho o que é uma proposta de intervenção. Olha, o uso do parágrafo do texto dissertativo argumentativo pode ser feito de 2 maneiras. Em forma de síntese ou em forma de proposta de solução, que a gente chama também de intervenção. Vamos supor, se é leitura, você pode concluir, certo? Mas vamos fazer de conta que vocês escreveram sobre o analfabetismo e nesse caso a professora pediu que vocês apresentem uma proposta de intervenção para sanar com o analfabetismo. Tem aqui alguns tópicos que podem ser utilizados como proposta de solução ou intervenção. Então, o que vai ser feito? Façamos de conta que nós estamos trabalhando com o analfabetismo, certo? Para erradicar o analfabetismo na sua comunidade. O que vai ser feito para erradicar o analfabetismo na minha comunidade? O que é que pode ser feito
para terminar com o analfabetismo. Como vai ser feito? Eu tenho um problema que é o analfabetismo. Então eu quero que haja uma erradicação, ou seja, diminuir, acabar. O que vai ser feito para acabar com o analfabetismo? Eu vou dar um curso, eu vou fazer uma roda de leitura, eu vou construir uma classe para essas pessoas que não são alfabetizadas. Por quem vai ser feito? Vai ser feito por mim? Vai ser feito pela comunidade? Vai ser feito então por todos? Vai ser feito pela equipe do colégio? Quem vai garantir o seu funcionamento? O Estado? A prefeitura? A sala de aula? Ou melhor, desculpem gente, a escola? Então são propostas de intervenções. Geralmente em Enem, em vestibulares, eles pedem proposta de intervenção. Eles dão um tema, você escreve sobre o tema, você introduz, desenvolve e no final você apresenta soluções para resolver aquele problema. Quando você apresenta soluções para resolver determinado problema, você tem uma proposta de intervenção. Mas se você não quiser apresentar uma proposta de intervenção, se o tema não estiver cobrando isso, você apenas sintetiza seu texto, você conclui o seu texto. Algumas dicas. Então, na hora de vocês produzirem um texto dissertativo, fique atenta a essas dicas aqui. Jamais use gírias. Então, tenham cuidado com gírias que vocês utilizam, galera, e aí vem, tenham cuidado. Nunca se inclua no texto dissertativo. Na minha opinião, eu acho, são erros graves, gente. Não utilizem verbos na primeira pessoa. Se possível, coloque os verbos na terceira pessoa, ou na terceira pessoa do singular ou do plural, ou então na segunda pessoa do plural, o nós. Então, na hora de vocês construírem, lembre-se, não utilizem verbos na primeira pessoa. Eu acho, eu acredito, eu penso, na minha opinião. É como ele fala, nunca se inclua no texto. O texto deve ter um caráter imparcial. Agora, seja imparcial, principalmente se o texto envolve temas polêmicos. Quais são temas polêmicos? Religião é um tema polêmico. Aborto é um tema polêmico, porque cada uma pessoa tem uma opinião diferente, certo? Então, na hora de vocês construírem um texto dissertativo, sejam imparciais. Não coloque a opinião de vocês, e principalmente na primeira pessoa. Eu acho, eu devo, entendeu? Deve-se, percebe-se, descobre-se. Sempre coloque o verbo na terceira pessoa do singular, ou então no plural. Não utilize exemplos que não possam ser comprovados. Quando eu falo isso aqui também é a questão de dados. Segundo, se tem informação, no Brasil, cerca de 1.000 pessoas passam fome. Você tirou essa informação de onde? Qual foi a sua fonte? Então, você tem de usar dados que sejam comprovados. Porque quando você coloca um dado sem comprovação, esse dado pode estar errado. Mas quando você utiliza um dado e comprova, se alguém questionar você fala, olha, isso aqui eu retirei de tal fonte. Agora, tenha também segurança se esta fonte é segura ou não. Porque você sabe que nós estamos na era do fake news, que nem tudo que é publicado é verdadeiro, é real. Cuidado com as abreviaturas de palavras, com as que são utilizadas no WhatsApp. Você, VC, no texto dissertativo, gente, nunca utilize isso. N-E-H. Não conheço essa expressão, né, com H. E e H, não. Então, você tem de ter muito cuidado para que vocês não repitam as palavras que vocês utilizam no WhatsApp, que são abreviaturas, certo? No texto dissertativo de vocês. Tenham muito cuidado com gírias, cuidado com a concordância verbal, cuidado com a concordância nominal. Observe se o texto de vocês tem lógica, se está coeso, se está coerente.
e assim a gente vai caminhando. Redação, gente, vocês melhoram à medida que vocês praticam. Eu nunca fiz uma redação. Não tem problema, você vai errar, que é normal. Mas à medida que você for praticando, você vai construindo textos maravilhosos. E quando a gente pegar esse texto de vocês, a gente vai encontrar coerência e também vai encontrar a coesão. Por hoje é só, pessoal. Forte abraço.